E aí, pessoal, graça e paz, tudo bem? Alex Cordeiro aqui. Estamos voltando aí para mais uma conversa, um podcast. Se Deus quiser aí ajudar, esse ano aí a gente vai conseguir produzir mais conteúdo e mais conversas. E hoje, né, estou aqui aproveitando, né, a visita de um ilustre reverendo bispo, apóstolo, plantador de igreja. E a gente vai ter uma conversa aqui bacana. Então estou aqui com o pastor Nilton. Prazer estar com você aqui. E, bom, se apresenta aí rapidinho, que eu acho que é o primeiro podcast nosso no TFC. Quem é o Nilton Júnior? Primeiramente é um prazer, Alex, estar aqui com você. Eu sou Nilton Júnior, me chamo Nilton, casado com Priscila, pai de Luan e Nilton Neto, meus 2 filhos, e há 1 ano e meio plantando a Zoe Church em Nova Iguaçu. Isso é um pouco de quem eu sou. E é crente ainda, né? Sou crente, lutando, perseverando. Sou arminiano, então estou perseverando aí para não perder a salvação. Bacana. Cara, a gente sempre está em muitas conversas e bate-papo nos encontros, né? De muita reflexão. E a gente eu acho que isso também às vezes é a dor de muitas pessoas. Eu e a Michelle, né, já tenho compartilhado isso. A gente tem projetado nosso ministério, né, para caminhar quando a gente completar nossos 80 anos aí, para uma projeção de mais cuidado, né, de atender. Ultimamente eu tenho cuidado, visto e recebido, né, mensagens de muitos pastores, de muitos líderes, falando que não estão bem, que não estão legal, se sentem oprimidos, não sabem o que fazer, estão desanimados, mas não têm coragem de pedir um ano sabático. Entendo também que pedindo um ano sabático vai se sustentar como? Se o cara vive, às vezes, a vida inteira sendo sustentado pela igreja local. Então são várias questões que levam a essa opressão pessoal, né, do cara que às vezes não pensou no ano sabático, tentou ter um desempenho legal. Com a era da tecnologia e tantas coisas, se vê ultrapassado, brigando às vezes para permanecer uma coisa que já não tem como mais, tá aí, né? Inteligência artificial e tudo. E diante dessa realidade toda, vai surgindo novos ícones no mundo evangélico, e aí você tem uma nova geração também procurando como modelo essas pessoas do Instagram, do Facebook, da igreja, da mega igreja, viagens para Nova York, para Disney, para tantos lugares, e aí o cara fica perdido também, né? Quem é o modelo? O meu pastor, que é de oração, de busca, mas ninguém conhece ele, e se perguntar para esses caras, o ministério dele talvez seja até fracassado, porque tem uma igrejinha com 50 pessoas pregando todo domingo, e talvez seja olhado, e eu vi há pouco tempo um vídeo, alguém falando sobre esses pastores de grupinhos de 50 a 100 pessoas. Cara, como ser pastor com tudo isso em cima do cara? É quase que pedir para ser sepultado, meu irmão. É uma pressão danada. Acho que tempo é esse, amigo? Que tempo é esse desafiador? Acho que eu peguei aqui o coração de muita gente e joguei logo de uma vez na mesa, né? Paulo, escrevendo sobre o fim dos tempos, ele define o fim dos tempos como dias trabalhosos. Que dias trabalhosos são esses nossos? Eu lembro que há quase 2 anos, Alex, quando eu decidi plantar a igreja, a Priscila, minha esposa, ela fez uma pergunta para mim que foi crucial. Ela disse: e se não vier ninguém? E se nós começarmos a igreja e não aparecer ninguém? Melhor, e se aparecer poucas pessoas? Se você tiver que passar os próximos anos pastoreando 5 pessoas, você falou de 50, ela foi ainda mais... Foi bem. 5. Você vai ser feliz? Você vai se sentir pleno, realizado? Porque eu não quero terminar minha vida com um homem amargurado. Então me responda, Nilton Júnior, aquele arroxo que a mulher dá. E eu honestamente olhei para o meu coração e respondi: eu não sei. Preciso de alguns dias para levar isso em oração, avaliar o coração. E foi o que eu fiz. Levei
para o lugar da oração, avaliando o meu próprio coração. E aí ela disse para mim, nós só vamos iniciar o processo de plantação da igreja quando você tiver essa resposta convicta. E dependendo de qual for a resposta, nós nem vamos. Eu era, como você, de uma denominação histórica, pastoreava uma grande igreja, tinha um grande conforto no sentido financeiro, status, carreira ministerial. E aí ela me disse, sua resposta é fundamental. E aí eu gastei algumas semanas em oração. E como foi precioso esse tempo. E por que eu estou compartilhando isso aqui com você, com quem está nos assistindo? Porque eu acredito que o cerne da questão, para a gente avançar nisso, é o que é sucesso no ministério. Naqueles dias, a pergunta da Priscila me levou à busca por essa resposta. O que é sucesso? Ou o que faz com que um sucesso seja denominado, seja estabelecido? O que faz com que o ministério seja rotulado como bem-sucedido? Então, a gente vive numa cultura que vendeu um tipo de sucesso que não é bíblico. Eu acredito que o grande X dessa questão é esse. E aí, nesses dias, eu olhei para a Bíblia. Nesses dias, eu examinei o meu próprio coração. Nesses dias, eu examinei o meu amor por Jesus. Porque a fonte de energia para um ministério pleno é o amor por Jesus. Então, depois de algumas semanas, eu respondi. Eu falei, eu vou ser feliz. Se tiver 3 pessoas, eu me emociono falando disso. Se tiver 5, se tiver só eu, você e os nossos filhos, eu vou continuar amando a Jesus e ouvindo ele dizer, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, se a gente voltar para o sucesso bíblico, a gente vai encontrar um lugar de cura. Então, pegando um gancho nisso daí, né? Eu sempre converso com líderes, principalmente, cara, assim, Deus tem trazido a mim a galera bem realmente em crise nisso. Não é nem às vezes a galera mais jovem, mas os mais novos, né? Quando eu tenho esse contato, né? De facilitação, de mentoria, o que for, eu também vejo eles preocupados com o futuro. Mas, cara, é muito interessante isso, porque assim, a gente tá falando de identidade. A gente corre um risco de não termos a nossa identidade ligada a Cristo e termos ela ligada ao ministério. Sim. Se eu tenho a minha identidade ligada ao ministério, meu irmão, se isso ruir, eu tô morto. Se eu tenho a minha identidade ligada a Cristo, aí não importa o que é o medidor de sucesso para os outros. Sim. A gente sabe que, dependendo do lugar que alguém serve, a pessoa está, quantidade de pessoas, arrecadação, obra, né? É muito ligado ao quem eu sou. Sim. Tipo, tanto que, cara, é um troço de pastores, né? Você vai visitar, vai lá pregar, o cara vai te mostrar as obras que está fazendo coisa. E tudo, e tá. Mas aí, querendo ou não, parece que aquilo valida você. Sim. E quando isso é tirado, você vê gente morrendo, porque a identidade dele está ligada ao que ele faz, ao ministério dele. É claro que não tem como desassociar totalmente, mas se você tem essa identidade ligada em Cristo, se ele te deu 5 de verdade, a fidelidade a Cristo que é o sucesso, né? Sim. E aí, Alex, porque a gente sabe que o ministério é volátil. A gente sabe que no ministério, os jovens pastores que estão aqui sonhando, o ministério é uma obra extraordinária, como diz Paulo, de excelência. A gente não está aqui querendo dizer que o ministério não é um lugar de prazer, de plenitude. Mas o ministério é um lugar onde os cenários mudam muito rápido, cara. Pode ser o seu lugar de morte também, né? Exato, cara. O ministério muda. O pastoreio em si da igreja local, cara, ele é muito volátil. Tem dias, cara, que você vive o extremo da felicidade, da alegria, do contentamento, do prazer. Acontece um fato. Tem noção, cara? O prazer de batizar uma pessoa, celebrar um matrimônio. Cara, eu me emociono muito com a apresentação das crianças. Na nossa cultura teológica, a gente não batiza as crianças, mas a apresentação de uma criança, cara, abençoar o destino, a própria celebração da ceia do Senhor. Então o ministério é cercado desses ambientes, a comunhão dos irmãos. Cara, mas tem dias, meu irmão, que tem um sepultamento de bebês, meu Deus. Tem de idosos. Tem dias que são difíceis demais, cara.
Tem dia que o ministério é doloroso, cara. Tem dias de solidão, cara. Tem dias que a tua alma grita sem ninguém para te ouvir, cara. Você foi missionário, tal como eu. Tem gente que pensa que a maior crise do campo missionário é dinheiro, cara. É estrutura. E eu não estou aqui dizendo que o dinheiro não é importante. Mas, Alex, você viveu isso muito mais do que eu, teve muito mais tempo. Cara, mas tinha dias que o meu sonho era meu telefone ligar, cara. Só para ouvir a voz de alguém conhecido dizer como é que você tá, cara. Tinha dias que eu andava na rua torcendo para encontrar um rosto conhecido, cara. De férias. O que você tá fazendo aqui, Nilson? Poxa, e a solidão, cara, no ministério tem dia que ela machuca a gente. A deslealdade, que é um fator humano, cara. Jesus lidou com a traição e nós também lidamos. É humano. As decepções, as frustrações, os abandonos, cara. Esses dias um amigo meu, pastor, um coração tão ferido, Alex, desabafou para mim. Ele disse, cara, eu investi tudo na vida do irmão. Ele chegou numa situação difícil, família conturbada, finanças falida. Deus fez uma grande obra, discipulei, cuidei. E semana passada ele me disse que está indo para um outro pastoreio, para uma outra igreja. E aquilo me machucou tanto, não por me achar dono dele, mas pelo afeto que construímos. Nós lidamos com isso o tempo todo. E aí, se a sua identidade, curioso falando dessa questão da identidade, que Jesus não tinha feito nada ainda, cara. Jesus não tinha pregado, Jesus não tinha expulsado demônios, Jesus não tinha feito nenhum milagre, ele só foi para o Jordão para batizar. E o Senhor fala, tu és o meu filho. Eu, nas minhas dores, encontro cura nesse lugar, cara. Eu sou um filho amado, cara. Eu sou um filho amado em quem o meu pai tem prazer. Essa é a descrição da minha bio no Instagram. Eu não me defino como pastor, eu não me defino como pregador. Tá lá na bio do meu Instagram, um filho amado trabalhando com seu pai. Esse é um lugar de cura. E aí você que lida muito com conferências, com eventos, você pergunta o nome do cara, o cara já fala o pastor na frente, cara. Como é que você chama? Ele diz, pastor fulano. Esses dias eu fui num lugar e o cara me perguntou, qual é o seu nome? Eu falei, eu me chamo Newton. Aí ele, mais o quê? Mais o quê? Éramos 3 pastores. E aí era uma cultura de muita hierarquia, apóstolos e tal. E ele, Newton mais o quê? Eu falei, Newton Carvalho. Ele, não. Eu não... Sei o que na igreja? E eu tava provocando, porque aproveitei e falei, cara, eu prefiro que no meu crachá tenha só o meu nome, cara. Porque eu tenho exatamente lutado contra essa ideia de me definir a partir do cargo, a partir da função, porque tudo isso é transitório, cara. Um dia nós estávamos lá em Petrópolis, a gente hoje estava recordando aquela tragédia. Meu Deus, aquilo foi demais para a emoção humana. Durante 21 dias nós lidamos com a morte, cara. Pessoas tinham perderam tudo. Cara, aquilo ali me impactou profundamente, cara. No outro dia, hoje nós estamos aqui, pouco tempo, 2 anos depois, compartilhando. Cara, o ministério é transitório. É porque enquanto a gente está na situação, cara, igual a gente está falando de Petrópolis, né? Enquanto você está ali, parece que aquilo não vai acabar nunca. Como que se resolve isso? Quem estava lá, né, no meio daquilo tudo, eu falei, como que a gente resolve isso aqui agora? Na época eu estava na G1000, né, e a G1000 ficou como uma base, né, com o pessoal da Aliança Evangélica, e pessoas também que ficaram desabrigadas e ficaram lá com a gente. Eu olhava para aquilo tudo e às vezes eu ficava assim, quando isso vai voltar ao normal? Meu Deus. Mas aí é onde entra essa realidade, tipo, de repente ficou normal. Ficou, cara. E eu acho que aí entra a questão, um problema geracional e um problema emocional que hoje é evidente, né? A gente hoje não consegue esperar mais nada não, cara. Verdade. Então, os problemas e as crises passam quando tu espera. A gente tenta antecipar, né? A gente tenta antecipar. Pô, não tem o que fazer agora. Sim, tem que esperar, pô, a rua normalizar, o bombeiro fazer o trabalho dele, tem que esperar. Ontem a gente teve aqui em Campo Grande, né, uma tempestade aí.
Aí eu saí aqui rápido, fui com o Isaac também, o meu filho, né, Isaac, e a gente foi na rua ali, olhando com o Marlon e vendo o rio e tudo. Na hora, cara, eu fiquei assim, será que alguém precisa de ajuda? Mas aquele gatilho da tragédia, aí eu voltei e falei assim, caramba, cara, aqui é local, mas imagina isso acontecendo no Rio de Janeiro inteiro. Sim. E fosse pior do que isso daqui, a gente ia entrar em calamidade. Aí eu pensei, né? Falei, rapaz, será que meu coração aguenta outra? Ver gente morta na rua, sem poder fazer nada com o choro de alguém, crianças que viram os amiguinhos mortos, água levando, que foi o caso de famílias que ficaram lá na Gemil. Cara, essas coisas têm que mudar a gente. Sim. E a gente vê pessoas entrando, às vezes, no ministério, olhando para modelos que não têm sofrimento. Sim, a nossa busca sempre é por conforto, cara. Eu prefiro o líder que me apresenta uma vida sem dor e sem sofrimento. Sim, e é por isso que eu olho para a internet, cara, aquele pastor que está viajando, vai para Miami, volta para cá, ou para Europa, se veste bem, carro bom, tudo top, casarão top, a gente pensa que essa é a realidade do pastoreio. Sim. Quem está chegando na vocação agora e está buscando conforto. Só que a realidade da vida, nem do ministério, não é essa. Sim, não é cara. essa. E assim, Alex, a gente saiu de um extremo para o outro. Nós estávamos conversando em off ainda há pouco. No passado, a vida do pastor era ultra restrita. Eu lembro, cara, que na minha infância e adolescência, eu cresci na igreja. Eu nunca ia na casa de um pastor. Era um ambiente quase que, assim, sagrado, até por preservação, para evitar feridas, exposições, traições. Cara, hoje nós migramos para um outro extremo, onde a exposição, ela é uma exposição exagerada e não legítima. Então, hoje o pastor não está exposto. Você estava falando da questão da mídia, só é apresentada uma parte. Porque na rede social, cara, ninguém coloca, até porque nem dá tempo, cara, é uma fração da vida. E a gente não tá fazendo aqui nenhum tipo de denúncia, Sim. coisa do tipo, não é o nosso perfil. É porque não tem tempo, poxa. Um Reels, ele dura aí o quê? 2 minutos? E aí você seleciona a coisa mais bonita para colocar. Um post, você escreve ali. Mais interessante. Mais interessante é o que chama atenção. Nessa era imagética, a imagem é super valorizada. E qual que é a crise que a gente está apontando aqui? A pessoa, o jovem, ele entra no ministério. Esses dias, cara, eu sigo um pastor, um amigo meu, e aí ele abriu a caixinha de pergunta, e aí alguém perguntou assim: estou planejando entrar no ministério. Quais os meus ganhos futuros? Ele já... Olha o Novo Testamento aí, miserável. Ele já queria, aí o pastor foi lá e arrebentou. Você quer enriquecer, você quer prosperar. O fim da lead ministerial não é o quanto eu ganho, mas o quanto eu perco. Jesus não está procurando a quem promover. Jesus está procurando quem quer morrer. É diluição da vida no outro, né, cara? Uau! Você não... A gente tem um dilema aqui em casa, né? Quando a gente está muito cansado, eu e a Michelle, a gente senta e fala assim, caraca, tem hora que igreja cansa, porque é a realidade, Sim. né? Só que assim, a gente vai embora, a gente vai morrer. E a gente fala, até que não haja mais nada na gente, vamos nos diluir na vida dos outros. Vamos nos diluir. Porque o que Cristo fez foi isso, né, cara? Ele foi até a cruz, morreu, cara, ele foi diluído na vida dos discípulos. Isso se espalhou no mundo inteiro. Eu acho que a grande realidade é Deus vai nos dar recursos, Deus vai nos sustentar, mas não é pra gente, cara. Porque quem é chamado, cara, vocacionado, chamado para o ministério, seja missionário, pastoral, o que for, é um convite para a morte. É um convite para... Ele vai fazer a obra em mim, vai transformar a minha vida para que eu me dilua na vida dos outros. Sim. Então, eu preciso me transformar em pedaços pequenos, para que amanhã... de verdade, as pessoas possam contar que, cara, eu tive contato, eu tenho um pedaço em mim, eu tenho um pedaço em mim. Então, é uma vida parecida com a de Cristo, diluída na vida dos outros. Só que, cara, não é só tempo, é o teu dinheiro também. Sim. É a tua casa também, é a tua vida também. Então, o pastoreio de internet é uma coisa. A realidade da vida cristã,
a realidade da caminhada, da igreja, do pastoreio e tudo, é diluição, cara. De verdade, quem cuida dos outros, seja pastor ou não, chamado... E aqui eu não estou falando de ordenação, né? Sim. Tem gente que tem um dom pastoral e se desgasta na vida do outro mesmo, sem ser o pastor titular de uma igreja. Sim. É um chamado para diluição, cara. Sim. Até que não sobe mais nada de você. Aí tu tá pronto para morrer. Cara, que definição top, cara. Que definição. Eu acho que você tocou no ponto nevrálgico. O ministério não é uma plataforma de privilégios. O ministério é um convite à diluição. Já estou sendo derramada, como Paulo termina sua epístola, segunda epístola a Timóteo. Eu estou sendo derramado. E aí ele evoca aquela oferta líquida de libação. Já estou sendo... É diluição, é exatamente isso que você está falando. Agora, não pense que não é prazeroso. É, verdade. Esse é o X da questão. Ministério é um lugar de plenitude. Eu não sei você, irmão, mas eu não seria pleno em nenhuma outra vocação. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei fazer, eu fiquei estragado. Quando Deus me chamou aos 16 anos, eu fiquei estragado para qualquer outra coisa. Ministério é um lugar de plenitude. Paulo, ele diz, é excelente, é uma obra excelente, mas é na diluição, é na entrega. Agora, eu sei que eu sou aqui meio que o entrevistado, mas vou te fazer uma pergunta. Vou te devolver uma pergunta. Aqui é conversa, né? Vou te fazer uma pergunta. Não seria a ausência do evangelho a principal razão para que outros padrões de sucesso fossem estabelecidos? Então, cara, isso é muito importante. Tem um presbítero que me fez mudar a minha vida no ministério. Eu estava pregando, e na época eu pregava em muitas igrejas. Cara, mas às vezes eu pregava e ele vinha, Antônio Rodrigues, cara, ele já é falecido, tá no Senhor, e ele vinha e falava assim, tu pregou muito. Aí eu olhava, mas tá faltando evangelho. Uau. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, falei, que raio de... Eu não acabei de pregar o evangelho. Eu contei história bíblica, eu contei um texto, falei, fiz aplicação e tudo. Cara, no dia que eu entendi, aí eu preguei uma mensagem, gravei um DVD na época, né? Eu já fui conferencista. Aí, na época, gravei um DVD, é do segundo DVD. Uau. Aquilo acabou com o meu ministério. Pensou Brasil, agora me segura. Aí gravei o DVD, e o DVD era a mensagem da cruz. Então eu estudei muito sobre a cruz e tal. E aí quando eu pregava, né, eu chorava pregando. Só que na verdade foi quando eu entendi, cara, de verdade assim. Cara, não é só pegar partes, é pregar todo o evangelho. O evangelho. Sim. E infelizmente, cara, com muita dor no coração, tem muita gente que sai do seminário sem saber explicar o que é o evangelho, Sim, cara. Sim. Aí ele entra pro ministério. Aí ele não tem um contato direto com a realidade da boa notícia, da informação completa, da má notícia também do evangelho. Sim, né? sim. Então ele não tem, então ele vai fazer ministério em cima de várias percepções que ele teve olhando os outros. Fantástico. O fato de eu ter tido, às vezes, um líder que era exemplo para mim em várias outras coisas, não quer dizer que eu não devo questionar se aquilo tudo de verdade seria a melhor forma. Então eu comecei a fazer questionamentos sobre tudo, tipo, o que é a igreja, como deve ser a igreja, como deve ser o culto, como que é o culto, que deve ser cantado, eu preciso de ter num culto tudo isso aqui, que às vezes eu ia pregar em lugares, me davam 15 minutos porque teve o teatro, a coreografia, não sei o que, e eu olhava, no final, cara, a impressão é que Cristo não foi cultuado. Outra, como deve ser a minha vida. Para ser pastor, eu tenho que de verdade fazer isso, qual é o ponto central do pastor? É estar na obra, eu sei que tem hora que a gente precisa estar em tudo mesmo, não tem jeito, não tem outra opção, mas eu tenho que estar na obra, eu tenho que estar na reunião tal, eu tenho que estar isso e aquilo, qual é a minha prioridade como pastor? Então, o evangelho primeiro redefiniu a minha vida, Sim. O meu ministério, e aí a gente pega uma realidade hoje, cara. Eu e a Michele, essa semana, não sei se foi ontem ou depois, a gente senta naquela mesa ali e a gente conversa sobre tudo. Cara, a gente fez uma análise em cima de alguns pastores. A gente pegou e começamos a analisar. Eu falei, cara, isso aqui não era para estar no ministério, isso aqui era para ser diácono. Esse daqui não dava nem para ser presbítero. Esse daqui, isso. Aí fomos pontuando. E a maioria deles em sofrimentos. A maior parte do sofrimento deles é porque
não entenderam de verdade, primeiro, o que é o evangelho Sim. e o que é a vocação. Sim. Porque ele era um diácono bom, acharam que ele tinha que ser pastor. Aí você pega o histórico, todo lugar que passou, cara, ele só era um cara legal. Só era um cara bom. Então o entendimento do evangelho é principal, primeiro, para eu não falar besteira. Sim. Porque eu posso estar pregando todos os textos do Antigo e Novo Testamento sem ter em nenhuma forma pregado o evangelho em cima disso tudo. Perfeito. Eu posso ter falado sobre a história de Davi 1 milhão de vezes sem ter citado de que em verdade era o verdadeiro guerreiro de Deus. Sim. Eu posso pregar sobre Jonas e fazer várias aplicações sem nunca apontar para Cristo, cara, como melhor e maior do que Jonas. Sim. Eu posso pregar sobre Moisés, eu posso pregar sobre Abraão e contar um monte de heresia do sacrifício lá de Isaac e sem ter de nenhuma forma linkar isso ao que Cristo fez no monte por nós. Então é um problema grandíssimo, porque eu posso ter um grupo de 1000 pessoas me ouvindo todo domingo, eu e eles enganados, sem ter nunca ouvido o evangelho. Uau. Meu irmão, é muito perigoso isso, cara. Sim. Muito perigoso. Cara, por isso que eu te fiz essa pergunta. Para mim, na minha opinião, esse é o ponto nevrálgico na igreja brasileira, que vai desaguar no ministério. Porque o ministério é um subproduto da igreja. A igreja, via de regra, gerou os pastores. Então, se a igreja não enxerga com a lente do evangelho, porque o que acontece? Eu estou revelando aqui a minha crise. Durante muito tempo eu fui esse pastor aí que você desenhou, que pregava partes do evangelho, mas não tinha sido capturado pelo evangelho. Minha cosmovisão não era determinada pelo evangelho, ela era determinada pela instituição. Eu aprendi a fazer igreja a partir do que a instituição que eu era membro entendia como igreja. E aí você estava falando, é possível pregar a Davi, é possível... Eu te digo, baseado na minha experiência, é possível pregar Jesus sem pregar o evangelho, cara. É verdade. Eu vou dar um exemplo aqui antes que tua mente bugue. É possível você pregar Jesus a partir do milagre como fim em si mesmo. Sim. Porque cada milagre que Jesus fez é uma plataforma para revelar quem ele é. Então o evangelho, cara, ele ficou categorizado. Para mim, a crise da igreja é transformar aquilo que deve ser a lente, porque eu sou míope desde sempre, desde que nasci. Quando eu coloco essa lente aqui, cara, toda a minha visão, a minha cosmovisão vai ser alterada por ela. Essa lente, eu sou míope, então ela aproxima. Cara, se eu tiro as lentes do evangelho, o que sobra, irmão? Sobra tudo isso que a gente tem visto. Sobra o humanismo, sobra a justiça própria, sobra pragmatismo, que para mim, eu acredito que a gente deva tocar nisso em algum momento. Um dos venenos contemporâneos é o pragmatismo na igreja, a idolatria do método, da performance. Cara, quando eu coloco as lentes do evangelho, e não apenas vejo... Sabe o que eu percebo? É que para muitas comunidades, eu falo isso aqui, cara, com o coração tomado de amor, o evangelho é como se fosse o beabá. É como se fosse uma doutrina inicial que o crente deva acessar nos primeiros passos da fé. Cara, o evangelho não é uma doutrina, o evangelho é uma pessoa. O evangelho tem um nome, seu nome é Jesus. Se a gente não olha para a vida de Jesus como um modelo a ser encarnado, cara, se a gente não entende a má notícia do evangelho, eu gosto muito da má notícia do evangelho. Qual é a má notícia do evangelho? O perdido está perdido, cara. O perdido está realmente perdido. Condenação é realidade. A condenação é realidade. E será justo, né? E será justo, porque ele é um Deus justo. Ele tem o direito de cobrar justiça. E aí você entende esse cenário da perdição. Quero aqui, estou com 3 livros na mente. Se eu não falar, eu vou esquecer. Eu tenho TDAH, então vou aproveitar o link. 3 livros para você que desconfia que está vivendo uma vida cristã desprovida do evangelho. Primeira indicação, pequeno livro, para você começar com uma dose pequena. O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer, traduzido por Iago Martins. É um livraço pequeno, é o livro de membresia hoje na minha comunidade. Segundo livro que você precisa ler sobre o evangelho é D.J. Greer, O Evangelho Acima de Tudo. Esse livro mexeu muito com a minha cosmovisão. Esse já é um livro mais voltado para a igreja. Como uma igreja se estabelece a partir do evangelho.
E o terceiro livro, aí o Alex é mais autoridade que eu, Igreja Centrada, já é um livro mais técnico, mais teológico, mais pastoral, mas são literaturas que me abençoaram muito na jornada de entender a igreja, de entender a fé cristã primeiro, a partir do Evangelho. E Evangelho não é coisa de reformado, não. É outro mito que a gente precisa quebrar. O pessoal, às vezes, quando começa a ouvir a gente fala Evangelho, da doutrina e tudo, né? Porque, cara, eu sou continuista. Eu também. Então a gente já seria talvez até desqualificado. Mas o que a gente está falando é de verdade, assim, cara, eu me lembro que quando eu tive contato com o que é Evangelho, Sim. no seminário na IBD. Sim. Evangelho, uma palavra grega que quer dizer boas novas e linkaram isso ao evangelismo. Parou ali, irmão. E ficou. Cara, quando eu comecei a entender, né, que era essa notícia e essa pessoa, o que Deus fez e tudo, por isso que eu falo da mensagem da cruz, porque foi onde eu entrei aí. Foi na época que eu conheci John Piper, conheci outros escritos voltados muito para essa área, e eu tive minha experiência do coração abrasado, né, de ver algo. Eu já era presbítero, cara. De eu virar e falar assim, cara. E aí eu comecei a me aprofundar. O trabalho que a gente fez na Argentina foi voltado a literalmente ensinar o evangelho. Eu olho, as pessoas estão lá até hoje, cara. Só dificuldade. Por que você ouvir direito o evangelho não quer dizer que tu vai virar o homem mais santo do mundo? Sim. Mas também dificilmente tu vai conseguir ir embora, porque, cara, virar algo tão extraordinário que se desviar não é opcional, cara. Tu fica ali preso ao que Cristo fez por você. Todas as manhãs eu levanto, olho meus filhos, olho para mim e eu falo, Senhor, onde que eu vou? Só o Senhor pode fazer isso. Eu sei quem eu era. Não existe outro lugar e outra pessoa que pode tocar num leproso como o Senhor tocou. Eu era esse leproso. O Senhor me limpou da minha lepra. E todos os dias, estou dizendo assim, sim, quero, Senhor, mais uma vez, ser tocado. Como o leproso disse ali. Quando você ouve o evangelho, tu dá o grito de peso, né? Salva-me! O cara sabe que vai afundar e ele precisa que Cristo venha até ele e puxe sua mão. Então, quando a gente vai, cara, olhando tudo isso, e a gente vai olhando para os textos da Bíblia, e a gente vai ficando fascinado, e de que não era simplesmente uma cura, cara, ser tocado por uma mulher fruto de sangue. Sim, cara. Não era simplesmente a cura, era o Deus Santo se chegando nos homens podres, cara. Sim, sujo, leproso, sendo tocado e gerando doideira nos religiosos, que assim, como isso? Deus entre nós, comendo com pecadores e sendo tocado por leproso, é o único capaz. Cara, né? Sabe a cena que me encanta nos evangelhos? Eu sou apaixonado Estou escrevendo uma devocional, estou lançando já, mês que vem, inspirado nos evangelhos. Uma cena que me encanta é o paralítico sendo descido do teto e a pergunta de Jesus. Jesus discerne pelo Espírito que estavam murmurando sobre a fala dele, filho, perdoados estão os teus pecados. E aí ele pergunta, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma sua cama e anda? Cara, na cabeça óbvia de todo mundo, o maior problema daquele cara é a paralisia. Isso aí. Na cabeça óbvia de quem olha o texto dos evangelhos a partir do milagre, a partir e não olha a partir da revelação do evangelho, cara, o maior problema daquele cara não é o pecado, é a paralisia. E não é, cara. E aí Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, isto é, de resolver o maior de todos os problemas, tal qual a humanidade jamais terá um problema tão grande quanto o pecado. Cara, esse texto me livrou do reducionismo, que é um problema na igreja atual. A gente vai abrindo aqui, ó, virou teologia. Aqui a gente, é uma conversa sem tema, depois a gente bota o tema. A gente bota o título no final. Cara, a maioria das brigas, a gente estava falando sobre unidade, Alex, a maioria das questões que dividem a igreja são questões reducionistas, cara.
Outro dia uma amiga me tocou num tema polêmico. Uma amiga pastora, ela disse, cara, você precisa falar sobre racismo. Eu falei, não, amiga, eu tenho que falar sobre o pecado. Porque o maior problema da humanidade não é o racismo, não é o aborto, não é a pobreza. A raiz de todos os problemas é o pecado. Cara, mas a gente só consegue enxergar isso com a lente do Evangelho. Porque um coração restaurado por Jesus, cara, muda tudo, né? Muda tudo. A gente faz uma facilitação, ou um modelo de terapia, né? A partir aí de um tempinho para lá a gente vai abrir isso para atendimento, né? Até esse dia eu botei no Instagram ontem, né? Quem tivesse mesmo, os pastores, depois podia me procurar, que a gente vai abrir mesmo. A gente estava cuidando de pessoas específicas, mas a gente vai cuidar. E às vezes quem vem, aí, seja na área, seja a terapia, ou seja o aconselhamento, né? São coisas diferentes. Eu falo muito sobre a terapia redentiva, né? Uhum. E aí tu vai colocando. Aí quem chega quebrado, distorcido, né? Todo mais doideira. Aí eu sempre coloco isso. Se a pessoa é crente, a primeira coisa que a gente precisa entender é: estamos vivendo a realidade que somos pecadores e o pecado está no mundo. Não existe uma coisa nesse mundo direitinha. Sim, cara. Tá tudo distorcido. Então, se tu chega a um nível de precisar de um acompanhamento, seja médico, de um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, e precisa de medicação que for, é porque você está desajustado. Só que, ainda que eu acerte a minha mente, me ajuste, saia da depressão, saia do burnout, e tudo isso, o maior problema que desajusta tudo, o que desajustou tudo, vida emocional, familiar, espiritual e tudo, se chama pecado. Se a gente não resolver isso, a gente não resolve os outros problemas. Tu vai continuar desajustado. É só uma questão de tempo para você voltar para o mecânico. Só que não é o mecânico que conserta, é o mecânico que ajusta. Uau. Porque o profissional, ele ajusta, ele ordena algumas coisas, mas cura e redenção só quando tu resolve o problema do pecado, e só Jesus pode fazer isso. Rapaz, e todas as mazelas, fantástico isso, e todas as mazelas humanas. E o que a gente está dizendo aqui não é que doença emocional é espiritual, é demônio. O que nós estamos falando aqui, cara, é que o Evangelho toca, é aquilo que o texto onde diz. Começou tudo. É a espada que penetra entre a divisão. Esses dias nós vivemos uma experiência lá na comunidade. Programamos uma ceia natalina e caiu uma tempestade em Nova Iguaçu. Como está acontecendo agora no final e início do ano. E a janta não conseguiu chegar. E aí, o que ia fazer com aquela comida? Eu fiquei numa crise, eu falei, poxa, se guardar estraga. Tive uma ideia. Propus à comunidade distribuir para a população de rua. Foi um movimento maravilhoso. E aí teve imagens, sem expor nenhuma pessoa, mas para celebrar isso na comunidade. Mas algumas pessoas escreveram nas redes sociais: esse é o verdadeiro Evangelho. Não é. E aí a pessoa, isso é ser igreja, não é. Sabe como é uma linha muito fina para distorcer o efeito. O amor ao próximo é um efeito do Evangelho. É uma marca de quem acessou o Evangelho. Mas o Evangelho é outra coisa. O Evangelho é poderoso. Que Tim Keller coloca, né? O Evangelho não é legalismo e também não é liberalismo. E também não é uma segunda via. É outra coisa. Uau. É outra coisa. O Evangelho não equilibra o legalista e o liberal. O Evangelho é outra coisa. Sim. Não é um muro que vai conseguir convergir, ou a estrada que os dois podem entrar. Não. Sim, essa estrada Evangelho, os dois têm que abandonar. Uau. O liberalismo e o legalismo. Né? No livro O Evangelho Acima de Tudo, o Grier fala: o Evangelho não é uma matéria, é a universidade inteira, cara. É isso aí. Agora é legal tu falar do serviço. Eu envio de missionário, que for, sempre ressalto isso, principalmente quando vão para a África. Sim. Tá indo para a África. Nós não estamos te enviando como um assistente social. Meu Deus, essa linha é muito fina. Não, porque pode chegar lá, isso é evangelho, como tu falou. Nós não estamos te enviando como um psicólogo. Nós não estamos te enviando para matar a fome do continente africano. Nós estamos te enviando como um missionário que está levando o evangelho.
Uau. Se tiver uma situação entre que tu tenha que optar ou dar o pão ou prega o evangelho que a pessoa vai morrer, e tu sabe que mesmo dando pão ela vai morrer, prega o evangelho. Porque você está indo lá para fazer isso. Você é igual o capelão na guerra, né? E aí? Tá indo embora, meu irmão. Sim. É a única opção, prega o evangelho. Sim. Não adianta tu botar curativo Perfeito, e nada, porque cara. vai morrer igual. Perfeito. Então os homens estão mortos. E é muito bom ressaltar isso, porque eu acho que a gente deveria ouvir isso quando a gente sai do seminário. Pô, cara. Você não é o construtor da igreja. Pô. Você não é assistente social da igreja. Você não é o pastor administrativo da igreja. Sim. Se você é pastor, estudou aqui, vai ser um pregador, você prega o evangelho. Cara, o evangelho. Que a gente aceita, né? Sim, cara. Sabe um texto que me norteia nisso, cara? Concordo plenamente. Atos 6. Surge a primeira demanda da igreja e ela é de cunho social. E, por favor, eu gosto de abrir sempre aspas. Nós não estamos dizendo que a igreja não possa e não deva. Mas essa não é a vocação primária da igreja. Primeira demanda que surge, Atos 6, é a distribuição do benefício para as viúvas. As gregas estão sendo preteridas. E aí surge aquela divisão na igreja. Cara, a resposta que os apóstolos dão norteia o meu ministério. Ela responde aonde deve estar o foco das atenções do pastor da igreja. Porque naquele contexto, os apóstolos são os pastores da igreja. Uhum. E aí eles dizem, nós não deixaremos a oração e a pregação para servir mesas. Primeira coisa, antes de determinar o que vai ser feito, eles determinam o que não vai ser feito. Nós não vamos abandonar isso daqui. Nós vamos nomear pessoas, 7 homens, aí estabelece o padrão lá. Surge, segundo alguns, a diaconia aí, ok, não quero dizer se é ou se não é, mas é um ministério de cuidado, de serviço social, mas o que eu ressalto aqui é proteger esse lugar. E aí a gente estava falando do adoecimento dos pastores, Alex. Talvez, para mim, uma das razões do adoecimento pastoral é não proteger esse lugar da oração e da pregação. E aí ele quer fazer tudo. Ele tem todas as chaves, é ele que faz tudo, é ele que dá a última palavra sobre... Ontem, eu tive muitas conversas nesse dia, mas ontem a gente estava falando sobre essa questão acho que foi com o Estevão. Cara, vai fazer um churrasco na igreja e vão fazer alguma coisa. É o pastor mesmo que tem que resolver, cara? É nada, não. Ele não tinha que estar sentado na mesa com o pessoal. Sim, cara. Não tem ninguém para fazer? É lógico, Sim, cara. vai ser. No contexto de plantação, muitas vezes tu tem que fazer tudo. Sim. Mas você tá com uma igreja estabelecida, tem diáconos, tem a galera, não sei como funciona, mas tu tem todo mundo lá. E, cara, ninguém tem que vir te perguntar se vai usar picanha ou o que for, não, porque sabe o ideal, tem que ter gente para fazer isso. Mas às vezes o líder ele quer se ocupar com tudo, ser a última palavra em tudo, dar opinião em tudo e falar, aí vai se cansando, aí chega uma hora que ele vira e não dá mais. Sim. Eu acho que o ministério tem transições de etapas da vida e do ministério, mas a gente tem que ter esse cuidado, cara, porque chega uma hora que você já nem quer mais estar ali. Sim. Porque você se cansou e a culpa não é da igreja. Não. E a culpa não é da igreja. Rapaz, é muito assunto, né? Como a gente deve estar se encontrando uma vez por mês, a gente vai ter mais... continuar isso daí. Mais bate-papos, né? Mais conversas. Mas é muito bacana ouvir isso. E eu queria que tu falasse, né? Um pouquinho sobre a realidade da plantação de igreja, né? Sim. Por que quem está saindo dos seminários, quem está numa igreja muito grande, num bairro muito grande... Né, hoje tem bairros grandíssimos no Rio ou fora, deveria pensar muito bem em se capacitar para plantar a igreja e não ficar, às vezes, na igreja. Estou dizendo quem é vocacionado, né? Sim, perfeito. Porque a gente tem muitos jovens em igrejas que estão lá e falam assim, rapaz, não sei o que eu estou fazendo aqui, não. Estou aqui dando aula na EBD e tal, mas é gente pra caramba. E aí tem vários bairros, cara, que poderiam estar sendo plantados igreja. Por que o cara deveria pensar em plantar a igreja e não ficar na sua igreja até morrer? Rapaz, eu estava sonhando, eu estava desejando que você fizesse essa pergunta. Essa é a pergunta de milhões. Primeiro eu vou falar do aspecto prático, depois missional. Primeiro o aspecto prático.
Faça uma pesquisa na sua cidade do número de habitantes versus o número de igrejas. Isso já refuta uma falácia de que existem muitas igrejas. A maioria das pessoas, Alex, acreditam que já tem igrejas suficientes. E em quase todas as cidades, bairros, não tem igrejas suficientes. Como nós somos evangélicos, nossa cosmovisão sempre é inclinada a olhar para a igreja. Uhum. Mas experimente, você que está nos assistindo, o dia que eu fui ver, porque eu tive essa crise, por que plantar uma nova igreja em Nova Iguaçu se já tem tantas? E eu descobri que 60% da cidade de Nova Iguaçu, que tem 1 milhão de habitantes, não acessou o evangelho. Se 60% da minha cidade se converteu hoje, todas as igrejas teriam mais de 10 mil membros e ainda faltaria lugar. Só para você ter uma noção do tamanho do drama. Se você pegar Campo Grande, o maior bairro do Brasil, não vai ser diferente. Então, primeiro ponto, falando no aspecto prático, a seara continua grande e os ceifeiros não são suficientes. Isso é um fato. Verdade. Se a gente plantar, Alex, uma igreja por ano na nossa cidade, nos próximos 10 anos, nós ainda teremos uma grande seara. Então, primeiro aspecto, que foi o que quebrou meu coração. Há ovelhas, há uma multidão de ovelhas sem pastor. Segundo aspecto, aí eu concordo com Peter Wagner, a plantação de igrejas é o melhor método para a expansão do reino de Deus e para a evangelização das nações. Eu acredito, esse foi o método que a igreja apostólica viveu. Paulo ia plantando igrejas, parecia até fácil, né? De cidade em cidade, isso quer dizer alguma coisa para nós. Não há igreja suficiente, método de Deus para a salvação de pessoas, o principal, não é o único, mas o principal é a plantação de novas igrejas. E por último, eu voltaria à nossa conversa e já vou indicar mais um livro, Libertando o Ministério da Síndrome do Sucesso. Se você está entrando no ministério, ou já está no ministério, você precisa ler esse livro. Libertando o Ministério da Síndrome do Sucesso. Por que esse cara fica, Alex? Por que esse cara aspira a ir para uma igreja maior? Nós viemos de uma estrutura muito hierárquica. Por que esse cara, no seminário, o coração dele já está envenenado, no sentido de eu vou sair daqui, vou auxiliar e vou assumir uma nova igreja? Porque o parâmetro de sucesso dele não é o do reino de Deus. O parâmetro de sucesso do reino de Deus é até que todos alcancem, que todos ouçam, que ninguém se perca, é a vontade dele. Então, assim, se o teu parâmetro de sucesso é institucional, cara, aí você vai querer a melhor igreja, o melhor prédio. Vai esperar o pastor morrer. Vai esperar o pastor morrer. Aí a pergunta que você precisa fazer é o jubilar. E a pergunta que você precisa fazer é o que é sucesso para mim? Eu termino com aquela fala de Paulo. Eu cuido para que eu complete a minha carreira e depois de tudo eu não me perca tendo ganhado alguns. Então, assim, eu não quero me perder. Sucesso, para mim, é terminar a jornada dizendo, vem, meu filho. Esse é o melhor. Cara, brigadão aí por esse tempo. A gente tá aqui conversando. Bom demais. E a gente abre o coração e compartilha, né? Porque eu acho que tem gente que... Eu gostaria de ouvir essas coisas. Sim. A gente não tinha acesso, né, a YouTube, a Spotify, a tanta coisa, mas eu gostaria de ouvir essas coisas enquanto eu estivesse iniciando o ministério. Eu acho que eu teria caminhos diferentes, eu acho que eu não gastaria energia e tempo e recursos em algumas coisas e estaria mais focado. Mas Deus nos permitiu viver isso para hoje poder alertar, contar e compartilhar com os outros. Então, brigadão. Deus abençoe você. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar o seu like, manda para alguém, para um seminarista, um aspirante a pastor, assessor, não, um ajudante, sei lá, cada denominação tem o seu jeito, né? Mas mande para alguém que está iniciando o ministério, que eu acho que é legal ouvir isso, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, paz.